Oi, gente. Vamos entrando, tudo bem? Como vocês estão? Oi, Selminha, Eliane, tudo bem? Deixa eu só fixar aqui, gente, que eu já falo com vocês. 9315-1847. Ah, consegui. Oi, Renata. Andréia. Cássia. Linda, saudade de você. Miriam, tudo bem? Elenita, Eliane, Cidinha. Gente, hoje a gente vai ter a Luciane. Ela eliminou 28 quilos. E mediante a dificuldade dela, ela tem problema de saúde, né? Tem a fibromialgia, que é uma doença também autoimune, ela é inflamatória e tudo mais. E ela hoje vai contar pra gente como foi o método na vida dela, como foi o método, assim, para aliviar, né, essas dores e o excesso de peso que os corticoides, enfim, como, né, era a vida dela. Então ela vai hoje nos dar aí o seu depoimento maravilhoso. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ainda não. Lu, já te mandei o convite. Agora é só você entrar. Acho que agora eu mandei. Lu, vê se você recebeu. Ah, tá aí. Deixa eu ver, só preciso ver como é que eu ponho. Sim. Assim? Ai, gente, como tem dificuldade! A É que gente eu sou vive enrolada, eu também ótima. apanho. Não, eu tô apanhando. Peraí, porque eu tô de tablet, porque o celular é muito pequenininho. E eu não sei por que que tá assim. Ah, claro. Não preciso virar a câmera, só viro o negócio. Ai, não sei. Eu tô de tablet, eu vou sair e vou entrar de novo. Me manda o convite que eu vou pegar o celular, que é Tá mais bom. fácil, tá? Beijo. Ah, gente, a gente é uma coisa com tecnologia, né? Quem aí não pena com isso? Eu, esses dias, até hoje, eu apanho aqui, ainda mais nessas lives. Daqui a pouco ela entra aqui de novo pra gente começar. É verdade, tecnologia a gente apanha, né, Cássia? Oh, meu Deus. Mandei de novo aqui. Pronto! É uma mulher da tecnologia, é uma coisa de louco. A Sou gente, não, péssima. eu peço ajuda dos meus filhos porque eu também sou terrível com tecnologia. É complicado mesmo. As coisas andam muito rápido e eu não dou conta de absorver todas as diferenças e mudanças que ocorrem tão rápido e Verdade.
Eu tenho dificuldade. Ainda bem que meu marido mexe um pouco com essa área e entende muito. Ele fala, mas você ainda não entendeu? Hum, hum. Mas isso aqui é só clicar. Então, eu gosto de trabalhar com gente. Máquina, eu prefiro um pouco. A gente fala, né, que eles são de exato, a gente é de humanos. Sim, Tá com certeza. explicado. Com certeza. Mas que bom, Lu, te ver aqui, compartilhar sua experiência. E uma coisa que todas as pessoas, todas as coaches me chegam e falam assim, coach, olha meu gráfico. Na hora, eu pego o seu gráfico e é inspiração. Não, olha esse gráfico. 100 gramas e ela não desistiu. 200 gramas e ela não desistiu. Gente, o gráfico da Luciane é um negócio assim, ó, é de ladeira abaixo. De ladeira abaixo. É incrível. Né, Lu? Você, assim, levou um tempo a mais, né, devido a alguns problemas e tudo mais, que você hoje vai relatar aí para o pessoal. Mas, assim, o que mais assim, me admirava e me admira até hoje, e você é um exemplo, assim, nossa, muito grande para mim. Eu sempre te falei isso, assim, ó, você é um grande exemplo para mim. Porque, assim, você não desistia. Você, às vezes, me mandava mensagem, coach, estou no hospital, coach, estou com dores, coach, eu tive que tomar remédio, tive que tomar corticóide, mas eu não vou desistir. Nossa, aquilo assim, sabe? Eu falava, caramba, ela vai chegar, ela vai conseguir, porque não é fácil. Não. O caminho não é fácil, ainda mais quando a gente tem algo que está caminhando ali, que está assim, desiste, vai que você não vai conseguir. E você ali perseverante, você simplesmente deu assim uma volta, sabe? Que eu falo assim, nossa, e eu tô te falando agora em público, a minha admiração que eu tenho por você. Obrigada, Simone. Parabéns mesmo, porque assim, são poucas pessoas que eu vejo no meu, acho que, sabe, assim, conta no dedo, que teve a mesma perseverança que você teve. Você nunca chutou o balde, assim, não. Sabe? Você foi ali na unha. E assim, às vezes eu vejo as pessoas falar assim, eu preciso de doce, porque coisas tão pequenininhas, sabe, Lu? Uma coisinha assim, tão assim, boba, que assim, gente, pelo amor de Deus, e aí você com aquele problema assim que é enorme. É uma coisa que humanamente a gente vendo de fora é muito difícil. E as pessoas com probleminha ficam lá, que eu falo, né, os mimimi. E aí aquela coisa assim que eu falo assim, gente, vamos dar a volta por cima, você é capaz. Então vamos lá, Lu, vamos começar lá. Como que era a Lu antes do método Simone Maia, com aqueles 28 quilos, aquela foto, todo mundo fica, uau! Na verdade, eu sempre fui gordinha. Desde que nasci, eu já nasci com 4 quilos. Então, eu já vim ao mundo exalando gordura, né? Então, já vim ao mundo exalando gordura. E eu tenho o biotipo eu tenho o biotipo de uma pessoa cheinha. Não adianta dizer, eu creio que mesmo se eu perder mais peso ainda, eu não vou ser magra. Eu não tenho o corpo meu, ele tem as pernas largas, quadril largo. Eu tenho cintura fina, tenho uma tendência a ter cintura fina. E conforme foi passando o tempo, eu fui aumentando os braços, né? Vai aumentando os braços, as papadas e tudo mais, deixa quieto. Mas eu sempre tive um perfil de gordinha. Desde muito pequena, depois virei adolescente, aí você dá aquela esticadinha. Não cresci muito também, mas nessa esticadinha eu dei uma reduzida naquela aparência de gorda. Eu fui a cheinha gostosa. Então, minha adolescência eu fui bonitinha, cinturinha fininha. Aí casei cedo, aí fui ter filho cedo. Então, assim, eu não engordei muito na minha primeira gestação. Mas eu sempre ficava com aquele pouquinho a mais, né? Você terminava e ficava um pouco mais. Eu já tinha um biotipo já cheinho, então aparentava mais e mais. Na primeira gestação eu não engordei muito. Depois de 12 anos eu engravidei de novo. Eu já estava com 30 anos, mais de 30. Aí eu já não engordei quase nada, engordei 9 quilos na gestação, mas depois que eu tirei o bebê, eu continuei com os 9 quilos. E aí Isso que é o problema. Aí me pegou bastante, porque eu fiquei com os 9 quilos e ganhei mais alguns.
Mas eu sempre fui muito resolvida com esse negócio de peso, porque a aparência para mim não é uma coisa que é muito séria no meu entendimento. Eu era feliz, mas eu não me incomodava por ser cheia e saber que as pessoas às vezes me olhavam por ser gorda. Entendeu? É diferente. Eu sabia que eu estava gorda. Uhum. Eu gostava dessa sensação até talvez de chamar a atenção por ser gorda. Entende? É engraçado isso. Mas eu tava de boa. Aí fazer aqueles regimes maluco, tirar isso, absorve isso, perdi umas gramas. Quando meu filho tava com 2 anos, eu fui comprar uma calça jeans e eu usava 48 naquela época. E eu não conseguia entrar numa calça 48. Eu entrei numa 50, 52. E aí minha amiga, que era dona loja, falou, não, às vezes a calça, a numeração é pequena. Eu falei, não, eu não vou comprar uma calça 50. Eu não vou. Eu acho que chegou. E aí foi aonde eu comecei a fazer alguns regimes. Eu perdi 30 quilos naquela. Eu era obesa, eu pesava mais de 100 quilos, era obesa. Aí fiz um bom regime com sibutramina, ok? Com regime com sibutramina. E eu descobri quando eu tinha 22, 23 anos que eu tinha problema de tireoide. Ela não funcionava, então tudo também era desculpa da tireoide. Eu ficava ansiosa, não comia. Uma coisa muito importante, eu sempre falar, eu não sou de comer muito. Uhum. Eu nunca fui de comer muito. Nunca fui, mas eu comia errado. Entende? Então, isso era uma coisa que eu observo porque eu aprendi isso. Então, aí eu fiz o regime, sibutramina. Aí eu perdi muito peso, perdi uns 30 quilos. Aí a barriga da gestação caía. Aí eu acabei fazendo abdominoplastia para poder tirar todo aquele excesso. Aí eu perdi, fiquei com 70 quilos, me achando a poderosa. E realmente estava muito legal. Só que aí eu mudei para os Estados Unidos, hoje eu moro nos Estados Unidos, e aí entrei de novo achando que eu estava com tudo sob controle. Eu comecei a engordar, engordar, engordar. Eu não fiquei obesa de novo, mas eu estava no, sabe aquele primeiro estágio do obeso? Aquele que a gente fala que é ou não é. E assim, eu trocava qualquer comida por fruta. Ou saudável, né? Não é saudável, fruta? Então, assim, eu cheguei um dia de chupar uma melancia inteira e não comi nada. Não comi nada, ô Simone. Eu tava tomando água. Poxa, eu tinha tudo na mão. Fruta líquida, sem nenhum. Vou emagrecer. E eu me satisfazia. E assim, eu achava que estava fazendo a coisa certa, porque eu não comia. Eu nunca fui comer muito pão, eu nunca fui comer aquele monte de massa, eu nunca fui de comer muita batata, eu nunca fui de comer muito. Eu comi um pouco de cada, mas eu gostava muito da fruta. Então eu entrava de sola numa maçã com canela no micro-ondas, quentinha de noite. Era um cacho bom de uva, um bom pedaço de manga. Ai, e um melão, esse melão tão gostosinho, docinho. Ah, eu adorava. Tudo eu gostava muito de fruta. Eu sempre fui muito... Eu sentia muito prazer em comer. Mas não é um prazer para desafogar um problema. Porque às vezes eu não tinha nenhum problema, mas eu comia com muito gosto. Muito gosto. E eu como com muito gosto hoje ainda. E até brinco que eu não sei se dormir ou comer é o mais gostoso. Eu ainda estou em dúvida. Mas aí foi. Aí eu fui engordando. Aí aqui nos Estados Unidos tudo é lindo, né? A gente fica gordo, todo mundo é gordo também. Então tá tudo bem. E aí você não vai se vendo, assim, você vai levando, os problemas vão acontecendo, a saúde vai piorando. Aí eu conheço a Priscila, que fez o seu método. A Priscila, ela é Hampton, mora aqui nos Estados Unidos, ela é nossa amiga já lá do Brasil, é brasileira. E aí eu tinha ficado 1 ano sem vê-la, porque eu morava em Ohio, mudei para Michigan, e aí eu voltei em Ohio para vê-la. Quando eu vi, ela tava magra. Aí eu olhei pro meu marido e falei, nossa. E ela tava assim no auge, top do seu método. E ela é super elétrica, né? Não, ela é um foguinho, né? E aí eu falei assim, meu Deus, se ela com essa idade, assim, tudo bem que ela tem só 3, 4 anos mais que eu falei, nossa, ela conseguiu? E aí ela começou a me explicar. Aí eu falei, bom, gente, eu tenho problemas, eu tenho alguns problemas de saúde, né? A tireoide, eu tenho fibromialgia, que foi diagnosticada há alguns anos atrás, quando eu morava no Brasil. E fibromialgia não tem tratamento, você tem que lidar com o que acontece ao redor da doença. Eu tenho problemas de túnel do carpo, tendinite, que eu já fiz cirurgia de mãos. E o excesso de peso ao longo desse tempo me trouxe problemas no joelho. Então, hoje eu tenho osteoartrite.
Osteoartrite é a doença que se dá nas extremidades por causa da cartilagem, então, punho, aqui, nos joelhos, coluna. E ela é uma doença crônica. Você vai lidar, né, com algumas coisas. E conforme vai passando o tempo, os seus nervos, as suas coisas também vai atrofiando. Bom, aí quando você tá com um quadro de saúde que pega pesado, você vê que alguém fez alguma coisa que deu muito certo sem morrer de fome. Aí eu falei assim, eu sempre acredito nas coisas. Eu não sou muito cética, não. Eu sou mais de fazer. Eu falei, eu vou fazer. E aí, quando eu cheguei e pesei, eu comprei uma balança, né, para entrar no teu método. Eu não tinha balança, até porque eu nunca precisei de balança, né? Claro, né? Nunca precisei. Tava Assim, fui sob gordinha controle. seca. Eu sempre fui bem humorada, né? Então não precisei de balança. Eu achava que estava tudo sob controle. E aí eu comprei uma balança. Aí eu fui medir. Aí eu pedi pro meu marido tirar foto, aquelas benditas fotos. E aí você fala assim, ei, eu tava assim, mas tudo bem. Aí eu falei, não, eu tô assim, mas agora eu vou ficar assim. E aí comecei. Então, assim, não foi radical para mim começar a fazer o seu método. Eu não posso dizer, ai, primeiro porque eu não comia muito. Então, não é um problema. Segundo, que eu como tudo. Desde o jiló, que é amargo pra caramba, até um escargot. Ok? Eu vou desde lá. Eu não tenho problema com nenhum tipo de fruta, não tenho problema com nenhum tipo de legume, não tenho problema com nenhum tipo de proteína. Então, esse cardápio seu, eu tava me amando. Falei, opa, vou poder comer meu tomatinho, docinho, né? O docinho da vida, né? Ah, eu nunca fui de comer doce. Nunca gostei de pacote de bolacha. Eu nunca sentei comer um Cheetos. Então, assim, eu tinha tudo para dar certo, né? Mas o meu problema de saúde, ele foi mais sério, porque eu fui desintoxicando o corpo quando eu comecei o seu método, e aí algumas coisas inflamaram, porque elas estavam adormecidas, e meu corpo estava brigando contra essas doenças agora, porque estava se fortificando, antes ele tinha se entregado, né? E aí eu comecei a ver que perder peso, para mim, teve o peso da saúde. Enquanto eu fiquei olhando só o estético, eu não precisava mudar. Eu precisei mudar por causa da saúde. O peso estava demais. No entanto, quando eu saí do estado de Ohio e vim para Michigan, eu não pude alugar a casa com 2 andares. Eu tenho que ser térreo por causa de subir e descer escadas. Então, muitas coisas eu tenho de impactos por causa do sobrepeso. Mas com a alimentação que eu fui aprendendo, a entender que comer certo. Pode-se comer muito ou pouco, mas no comer certo é uma coisa muito legal. Que o método... Desinflamar o corpo. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu perdia 200, 300 gramas, 200 e 300 gramas, eu falava assim, o meu corpo está batalhando para eu não emagrecer, porque ele não está acostumado com isso. Ele não está acostumado. Eu falo isso pro pessoal. Quando o pessoal começa... Eu falo assim, gente, o corpo ele vai se ajustando. Quantos anos você ficou ali bombardeando? Ele estava entendendo que aquilo era o certo. Quando você começa a ir para o outro lado, ele ainda está naquele outro. E isso, para ajustar, leva um certo tempo. É tempo. Assim, no começo você perde rápido porque você tira os vícios. Quais eram os meus vícios? Os meus vícios eram fruta, todo dia, toda hora. E eu trocava um prato de manga. Assim, eu comia um prato de manga ao invés de comer um frango e uma salada. Ah, não preciso, não. E outra, é fruta. Na minha cabeça, tudo era assim. Eu tinha a ideia do saudável, né? E não que não seja saudável, mas estava errado a ideia. O excesso de frutose ali, que você não gostava do doce, mas gostava do doce. Não, eu gostava, eu sempre gostei do doce, né? E doce... Mas, tipo assim, a frutose estava ali presente. E inflamando o seu corpo também, porque o excesso dela é um desastre no corpo. A esteatose hepática não ocorre, que é o excesso de fruta. De frutose. Então. E assim, eu sempre fiquei ligada à saúde, um tipo de saúde diferente, a saúde emocional,
a questão da saúde, porque meu pai é diabético, né? E meu avô veio a falecer por causa de diabetes. Então, eu tenho muita gente na família com diabetes, meu pai, minha mãe hoje também, já por causa da idade. Então, assim, eu sei que eu tenho pé lá, entende? Então, eu já cheguei na porta, já saí correndo, já cheguei na porta, já saí correndo. Mas, então, assim, não adiantou. O que que precisou? Eu experimentar alguma coisa que eu acreditasse, apesar de eu começar, né, de já ter dito de que eu sou fácil, eu não sou muito cética, mas eu experimentar de maneira correta. Mas para isso você tem que ter um motivo. Qual é o motivo que faz você buscar alguma coisa para isso? Se for só estético, eu acho que não vai ser sustentável. Porque você vai ficar gostosa, bonita, sarado, o nome que vocês quiserem dar, mas assim, vai chegar uma hora que esse motivo não é sustentável, entendeu? Eu acho que foi por isso que lá atrás comigo não deu certo. Porque se eu compro a ideia legal, se eu sou uma pessoa super rigorosa, assim. Então, em casa me chamam de sargento militar. Eu tenho lista nas paredes, Mais roteiro. uma discípula do meu quartel-general. Então, para mim não foi difícil, sabe? Porque se eu já sou uma dessas, receber ordem de alguém, tá tudo bem. É só o mesmo linha de raciocínio. Você tem que comer isso, você tem que medir, você tem que pesar. Pô, eu fiz todos os métodos seus. Eu não sei se você tem alguma linha, porque eu lembro da cetose, verocetose, verocetose. Eu fiz todos. Eu só não fiz a manutenção. Porque quando chegou na época da manutenção, eu já tinha conquistado o meu. Eu falei, agora eu aprendo a seguir o mesmo ritmo. Então, para mim não foi difícil. Eu acho assim, se você não faz pelo motivo de ser saúde, num determinado momento, quando você for caminhar sozinha ou sozinho, você vai perder. Você vai perder o sentido da coisa. Eu entendi que se eu não fizer por causa da minha saúde, levando em consideração a minha idade, meus problemas físicos, não vai. O estético, ele é um plus. É um plus que você tem e para dar aquela amaciada, Autoestima. né? No ego. Dá uma autoestima legal, porque você faz assim, pô, você visivelmente, você vê o resultado de tanto esforço. Sem contar o que você não vê, né? Eu cheguei nos 6 meses que eu tava fazendo essa meta, eu descobri a osteoartrite, né? Eu já tava com os joelhos todos, aí eu tive que fazer uma aplicação de cortisona direto na mão. Isso aí, eu lembro. E assim, o médico tinha dito para mim que isso era paliativo por um período e que isso poderia me trazer inchaço, poderia me trazer. E se você não lembra, foi a única vez que a minha balança subiu umas 300, 400 gramas e você falou assim, escuta, é isso mesmo? O que aconteceu? Eu falei, eu tomei cortisona em dose cavalar para acabar com as dores nesse momento. Eu me assustei, porque o teu gráfico nunca tinha subido. Foi a única vez que o meu gráfico subiu. O meu gráfico, às vezes, descia 100 gramas na semana. Eu olhava assim, ai, Jesus, mas foi menos. Então, tá bom. Eu nunca fiquei no mesmo peso. Eu sempre tinha 100, 200, 150, mas eu tinha. Aí, nesse dia, subiu, acho que 300, 500 gramas. Aí eu olhei e falei assim, tá aí, né? Um inchaço. Mesmo na época de menstruação, né? Essa parte que a gente fica inchada, eu conseguia, né, ter os 100 gramas perdidos. Mas tudo bem. E aí, assim, se eu não entendesse que eu precisava continuar no método, porque ainda não tinha conseguido estar saudável dentro do que eu tinha colocado de objetivo, eu teria desistido mesmo, porque tem horas que você se desanima. Agora, quando você olha no espelho, não vê mais a calça que era larga, apertadinha, fica larga, porque você troca, né, de calça. E eu demorei um tempo para comprar roupas. Eu usava um XL. Nossa. E hoje eu uso M. Olha, então, eu fui perdendo, mas assim, eu não quis comprar. Eu não quis comprar o L. Eu não quis comprar o L. Eu quis esperar ver o que ia dar isso para ir lá e comprar. Mas foi assim, é um tempo. Agora, o que é mais legal é porque você aprende a comer e assim, que esse é o certo, né? O comer todos os tipos de comida. Porque assim, eu não sofro porque eu não abria pacotinhos, né?
talvez o meu exemplo fica diferente de algumas pessoas que vai lá no pacotinho, no pãozinho da padaria, no refrigerante. Eu não era uma pessoa de consumir refrigerante, entendeu? Era assim, numas festas, eu não tinha refrigerante. Meu marido às vezes comprava refrigerante, ele tomava. Eu não era uma pessoa de ficar tomando cerveja, vinho toda hora. Você tá entendendo? Então, assim, não foi um drástico para mim. Foi só equalizar algumas coisas que estavam destoadas. Mas tem um preço que você paga. Por exemplo. E qual foi a mudança, assim, Lu, que você percebeu também, né? Do método da eliminação do peso, né? E da comida saudável, né? As dores, o que você tinha, assim, que te atormentava, e depois com a alimentação limpa que você ia vendo, como é que foi isso aí? Assim, ó, você vai percebendo que tirando o seu inchaço em termos de peso, isso já te alivia bastante. As dores nos joelhos foram o que eu mais senti de diferença. Porque meu joelho não tem cartilagem já. Eu não tenho mais cartilagem nos dois joelhos. Isso já era de um problema meu, já vindo de sobrepeso lá atrás. Não foi desse sobrepeso, essa última vez que eu peguei e fiquei mais pesada. Então, eu já vinha com desgaste. Então, com esse último sobrepeso que eu tive, desgastou demais, que ele range. Agora, o que o sobrepeso faz no corpo da pessoa? As pessoas, elas não têm noção do que é um sobrepeso. Vamos nos aceitar. Gente, não é a questão de se aceitar, é questão do que aquilo está fazendo com a gente. A obesidade, ela vai matando aos poucos. Você vê, você quase ficou impossibilitado, olha, de andar. Eu tive que escolher comprar uma casa térrea, porque eu não posso ter 2 andares e ficar subindo até hoje ainda. Assim, mesmo com. Eu brinco e falo assim, gente, eu respiro melhor. Eu tenho menos dores no joelho, né? Mas como o meu problema é crônico, Sim. Ter saúde, ele vai me ajudar muito. Ele não resolve totalmente, porque agora ele é crônico. Ele não é uma coisa só startada, que com a saúde, se eu tivesse visto isso lá atrás, eu poderia não estar com esse problema. Eu respiro melhor. O meu sono diminuiu, porque eu tinha um sono que deitava no sofá, parecia que eu ia, assim, dormia. Também comendo fruta do jeito que eu comia. A glicose, insulina ficava na montanha-russa. A questão de época de TPM, elas são bem intensas, mas como eu estou vivendo a fase do climatério, então eu tenho aqueles nuances ainda hormonais que tem época que eu tô para bater em 1, tem época que eu passo de boa, eu não mordo ninguém, mas eu sinto que tem mês que tá mais, tem mês, mas isso tem a ver com mais assim, eu percebo que os ciclos ficaram um pouco menos, né, não oscila tanto. E a questão mesmo é a questão de lidar com você. Eu acho que o mais legal, por exemplo, todo mundo na minha casa entrou nesse esquema do regime. Porque não tem como você fazer comida para você e o outro comer pão. Assim, você vai fazer para mim, eu faço para todo mundo. Então, meu filho não come arroz desde o dia que eu tirei arroz. O meu filho tem 11 anos. O que mora comigo, eu tenho uma menina que mora no Brasil de 24 e ela entra também no esquema das dicas. Mas aqui em casa não se come arroz, não se come esse bando de grãos que todo mundo come, não entra. Não é que não entra, não tem essa coisa. Não tem o hábito, almoço não é a criou proteína. mais o hábito. Todo mundo entrou. Meu marido até come uma fatia de pão integral uma vez no dia de manhã com o melzinho dele ou a geleia, mas é aquela fatia. Não tem assim, vamos comer pão como alimentação do dia, né? À noite não tem o que fazer, vamos pegar um presunto, um queijo. Não tem. É a verdura. Meu filho come, por exemplo, muito verduras assadas, que é o jeito que eu faço, que eu acho muito legal. A proteína. A gordura boa, eu não faço só porque ele é criança, ele precisa. Não, ele não precisa, entendeu? Refrigerante não entra mais em casa. A gente, mesmo quando a gente recebe visita, a gente ainda pergunta: a gente pode levar alguma coisa? Se você quiser, traz seu refrigerante, porque a gente não tem. Eu deixo a pessoa meio assim: não, tudo bem. E uma coisa muito legal, você precisa se planejar. Planejamento. Eu vou no mercado, eu abro a geladeira e falo assim, então falta minha abobrinha, falta minha berinjela, falta os legumes.
A despensa diminuiu e aumentou. Eu precisava de mais uma geladeira por causa do tipo de comida. Agora eu falo para as coaches, olha, que vocês economizam no supermercado, agora vocês vão lá e compram bastante roupa. Porque é uma economia, não é, Lu? Porque a gente gasta... A pessoa às vezes pergunta assim, o seu método é caro? Eu falei assim, a xepa da feira. Se é cara a xepa da feira, eu não sei o que é mais caro. É a xepa da feira, gente. Então, é comida de verdade. Comida de verdade você planta no quintal da tua casa que você vai lá colher e vai comer. Então, é isso. O mercado... Agora, as pessoas não pensam assim, ó, na rodada sexta-feira à noite da pizza, da cerveja, dos refrigerantes, aquela rodada. Quanto que você deixa naquela mesa sexta-feira à noite com os amigos? Muito dinheiro. Aí as pessoas não pensam nisso, né? Não. Aí, E assim, eu aprendi muito, Simone, que você pode se planejar. Eu nunca me esqueço que a gente é convidado para festas, né? Festa, almoço, um jantar com os amigos, né? E assim, eu como... Até hoje, eu invento de comer antes, um pouco antes de ir. Porque assim... Eu não sei o que a pessoa vai servir. Às vezes ela fala que vai servir, né? Que vai ter a salada, vai ter a carne. Mas às vezes, no começo, quando eu estava bem naquele ritmo de perder bastante peso, eu fazia meu prato uma hora antes. Então, tinha meu ovo, tinha minha verdurinha, tinha meus legumes, tinha tudo que precisava. Fazia um prato, né? Prato mesmo. Era 4 horas da tarde. A festa era 5h30. 4 horas comendo aquele negócio. Eu olhava assim, nossa, meu Deus, mas vamos comer. Que lá vai ter a coxinha. Eu quero olhar e sentir, não quero não, né? E eu fui em festa de aniversário de criança, muitas, e eu chegava lá e não beliscava nenhuma coxinha, nem por quê? Porque eu tava sem fome. Além de estar sem fome, eu tinha trabalhado na minha mente, eu não posso comer, porque todo o meu sacrifício vai embora. Eu acho que foi uma vez que eu jaquei, não foi nem em festa, foi alguns 5 minutos, e eu jaquei com fruta, que na época eu não podia comer fruta, e eu não aguentei comer a fruta. Mas foi a única jacada. Mas do restante, eu tentei cumprir. E eu acho assim, se você não tiver planejamento, você vai. Você foi convidada para um lugar. Se você não comer antes, você vai comer, porque tá todo mundo ali. Você tá com fome. E você vê, e você foi e não deixou de ser social. Não. As pessoas falam assim, mas eu vou ser antissocial, eu não quero ser antissocial. Eu falei assim, não, peraí. Você vai pela comida, você vai ser social com a comida ou com as pessoas que estão ao seu redor? Então, as pessoas não param para pensar. Não para. Então, assim, poxa, eu tenho que ser social, é com você que eu tô aqui conversando, é com os meus amigos, é com aniversariante, tem que ser social. Fica lá com o seu copo na mão com água para cima e para baixo. Se o problema é um copo na mão, que seja a água e fica com ele na mão. As pessoas têm essa mentalidade, sabe? De que tem que comer, tenho que beber, eu tenho que... Não, você não tem que isso. Você tem que ser livre. A liberdade é isso. É você fazer aquilo que você se sente bem. Não que estão impondo para você fazer. Né? Escolhas. Escolhas. E o planejamento que eu sempre falo no método é isso. Se você também vai para uma festa com a barriga roncando, é lógico que você vai comer comida de graça. Você não vai comer? Né? Não. Quer dizer, é lógico que você vai comer. Então, se você tiver o quê? Saiu jantada de casa, saiu com a barriguinha cheia, sei lá, de manhã, de tarde, festa, tem vários horários. Saia com a sua alimentação. Não tô com fome. Leve a sua marmita. Eu já cansei de fazer isso. Nem por isso eu fui antissocial. Canso de colocar aí nos stories, eu nos parques aqui da Disney, lá com os meus ovos, com os meus brócolis, tudo dentro dos saquinhos. Gente, por que eu tenho que parar naqueles troços lá? Cheio de não sei o que, de gordura, não, aqueles pão lá que tu não tem condição. Então, essas são as escolhas. Então, planejamento é tudo, né, Lu? Pra mim, assim, eu nunca me esqueço que eu fui num show de uns cantores gospel que eu gosto, eu e meu marido, e a gente foi, eu levei. Eu lembro que você falou. 2 ovinhos para cada um cozido. O show era às 7 horas da noite. Era em Indiana, né? Um estado abaixo do nosso. Ia ter umas 2, 3 horas de viagem. A gente almoçou, saiu. O show era à noite. Falei, mas até 7 horas da noite nós vamos ter fome. Falei, e vai querer comer besteira porque tem pizza, né? Aqui tem tudo que é o mais pesado. Aí eu levei ovos, eu levei
o queijinho, que na época eu podia comer o queijinho. Aí eu levei azeitona, eu levei um monte de coisa, né? Uhum. E aí a gente fez um piquenique antes de sair do carro para ir dentro do local para o show. Pronto. Aí acabou, menina. Não passamos vontade. E o pior que os 3 fizeram isso. Eu botei os 2 a mais. E assim, é engraçado que meu marido acabou perdendo peso, né? Ele perdeu mais de 15 quilos, né? É engraçado isso fazendo meia boca. Meia boca. Pensando que ele comeu pãozinho de vez em quando. Ele toma a cervejinha dele lá uma vez no 2 no mês. Ele come do chocolatezinho dele, sabe? Mas é aquilo que eu falo, ô Lu. O 90% dele é limpo. Os 10% não vai ter problema. É porque você mudou a chave. Então, você põe ele no caminho. Então, as exceções dele não impactam nele. Não impactam. Então, é isso que eu explico lá na manutenção, que a gente pode tudo. Como? Dessa forma, os 90% limpo e 10% com as suas exceções. Ah, eu nunca mais vou comer. Não, você vai comer. Você vai poder. Mas vai ter o tempo certo para isso. Pô, parabéns pro seu marido. Ele tá assim, a gente brinca, né, que ele se pesa agora. Com roupa eu já estou tanto, então quer dizer que tirando essa roupa deve ser, já fica assim, ó, mal barato, porque assim, a ideia foi introduzida no sistema. No sistema. Então, não tem como alguém não comprar a ideia. É como se eu não tivesse dado opção para as pessoas continuarem vivendo daquele jeito. Entende? Claro, meu filho come o cookie dele. Meu filho come. Ele come o bolinho que eu faço, às vezes, de cenoura. Ele come sim. Mas não é uma coisa que é só isso, entendeu? Não virou só isso, só isso. Então, assim, é uma questão de vontade. Eu nunca me esqueço que uma das frases que mais me impactou quando eu estava lá no tempo, assim, não, mas tô com uma vontade, né? E num dos áudios seu, eu falei assim, vontade de ser gorda? Aí eu falei, ixi, é mesmo, né? Aí eu fiquei pensando, toda vez que eu tenho vontade eu falo assim, isso aqui vai ser pra engordar ou isso eu tenho como reverter? Porque tem coisas que não dá pra reverter. É um preço muito alto que eu pago. É que nem você às vezes posta e diz assim, isso aqui né, dá pra jacar, isso aqui você pode escolher. Mas tem coisas que pra mim não dá. Porque eu sei que vai ser uma porta de entrada para eu continuar. Então, os últimos meses, quando eu parei com você, já vai fazer 10 meses que eu parei de fazer o método. E eu mantenho. Só que eu engordei 3 quilos nessa brincadeira aí. Por quê? Porque eu inseri uma batata doce. Claro, mas batata doce é saudável. Certo? Mas põe batata doce um dia sim, um dia não. Põe um pão de queijo. É gluten free. Mas põe ele uma vez por semana. Uma tapioquinha. Ela é gluten free. Mas põe ela uma vez por semana. Põe. Pois é. É aonde que eu falo. Quais são a constância nos teus acertos e quais são as constâncias nas suas exceções. É esse que é o problema. É aí que está a chave. Aí, na manutenção, a gente bate muito nisso. Coach, eu posso comer a tapioca todo dia de manhã? Eu falei, poder você pode, mas você vai subir a sua balança. Agora, você matar, tapioca, ela não vai te nutrir, porque o nutriente dela, um negócio refinado pra caramba, é 0. O que é mais saudável? Você comer um pedaço de abóbora que vai te satisfazer, que vai você vai te nutrir, ou aquela tapioca? A tapioca é uma vontade. Ela não é algo que você, assim... Por exemplo, a abóbora. Vamos pegar a abóbora. A abóbora, quando você come abóbora, você vai comer porque você está com fome. Aí a tapioca, você mesmo sem fome, você come. Porque é gostoso. É esse o nosso diferencial no método, que a gente para pensar. Eu vou comer isso porque tô com fome, ou eu tenho que comer isso porque eu tô com vontade? Só que as pessoas não se perguntam isso. Elas pegam e comem pelo hábito, porque é gostoso. Igual pão de queijo. Ninguém come um pão de queijo. Não, imagina.
Imagina. Aí põe uma manteiga, Veja assim. como você Ó, manteiga vai, é gordura boa. Ainda você justifica. Ó, manteiga é gordura boa. ó, não é? Você viu Ainda como a gente se boicota? É boicota mesmo. muito. E você ainda pega aquele pão de queijo, passa o requeijão por cima, hein? Que bom. Não é? Mas e aí? É aí é que tá. Você estava com fome ou você estava com vontade? Ah, mas eu não vou mais poder comer pão de queijo? Vai, na sua exceção, nos seus 10% que você tem direito. É. Então é assim, as pessoas têm que saber lidar com isso. Uma coisa que para mim foi diferencial, além de toda a ideia da alimentação, e que eu sinto que para mim, Luciane, tá? Deu muito certo, foi o jejum. Ah, esse jejum vale ouro para mim, vale ouro. Porque eu tenho ele como... Bom, eu nunca tive fome. Naquele, né? Desde o começo, eu nunca fui uma pessoa que comi porque eu tava morta de fome. Nunca. Então, café da manhã era uma coisa que já não existia para mim. Eu nunca fui uma pessoa de sentar, tomar café da manhã. Nem quando eu tomava café, pra dizer, eu acho que eu tomei os meus últimos cafés da manhã, quando eu estudava, eu morava com os meus pais, era pequenininha, assim, que o pai faz o pão na chapa, o leitinho e o ovinho cozido, para comer de colherzinha. Foi só. Depois que você toma uma autonomia dentro de casa, o pai deixa você fazer e aí você tomava o café e vazava porque você estava com pressa. Então, eu nunca fui de tomar café da manhã. Nunca, 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 assim, sentar, comer o meu pão, comer um aveia. Não. Quando viajava, ia para o hotel, aí comia, mas nada que eu sentisse falta por fome. Então, a hora que eu introduzi o jejum, nossa, Libertador. não, facinho, agora eu tô jejuando. Porque eu tenho que ficar explicando para todo mundo que eu não tenho fome, que eu não preciso comer. Não, café da manhã, como é que é? Tem que ser de rei. Aí eu falo assim, mas menina, eu não aguento nem pensar em comer ovo cozido, frito, remexido, bacon. Ou então uma mãozinha papaya com chia. Não vai, não vai. Eu não tenho vontade. Agora você vê que absurdo, né, Lu? O que é imposto pra gente? E você é obrigada a comer um café da manhã. Então, para mim, o jejum foi fácil, né? Assim, na minha cabeça, eu só precisei entender o que é jejum, né? Porque você também não. Olha que legal. Eu não tomava café da manhã, mas quando chegava 11 horas, eu lá beliscar uma frutinha. Ia lá na geladeira, beliscar uma frutinha. Porque, é fruta, é saudável, vou segurar até a hora do almoço, né? Então, jejum não é isso. Mas era uma piada, né? Eu me enganava em cima das minhas teorias. E aí eu fui. O jejum até hoje eu faço. O jejum é a única coisa que eu não larguei nunca. E eu criei um hábito, assim, de fazer jejum quase sempre. Porque, na verdade, na semana dá pra contar os dias que eu não faço. Porque eu já não gosto de café da manhã, gente. Então, não adianta. Eu preparo o café do meu marido, do meu filho. Eu sento com eles e fico com a minha xicrinha tomando meu café. Aí eu ponho mais um pouco de café, saio, bebo minha água e vou fazer meu almoço no horário que tem que fazer. Aí eu já penso, bom, se eu acabei de comer até 7, 8 horas, porque eu também não gosto de comer depois das 8, porque aí sonha com o Hulk. Porque na minha idade, já com o que você come, já chega de noite. Você sonha com o Hulk, né? Assim... Então, eu já evito comer depois das 7. E aí já como alimentação que vai me ajudar a não ficar com fome. Porque também se comer só alguma coisinha, quando chegar 10 horas, você vai estar varado de fome, porque você não comeu nada no dia seguinte, né? Então, eu preparo o meu organismo para o jejum. É a salada, é legumes, é a minha carne. Eu como muito ovo à noite, porque é facinho. Você cozinha lá e beleza. Ou atum. Muitos coaches, quando entram no método, falam assim, coach, muito obrigada, porque agora eu não preciso mais tomar café da manhã. Porque eu nunca gostei de tomar café da manhã, eu nunca consegui, não desce. E agora que eu tô liberta. Gente, eu falo assim, gente, isso é autoconhecimento, é respeitar o corpo. Você não tem vontade de dormir, você vai dormir na hora que seu corpo falar, olha, dormir. Você vai sentir o corpo e você vai lá dormir. Eu quero fazer número 1 e número 2. Teu corpo não vai acusar? Você vai lá no banheiro. Gente, a fome é a mesma coisa. Ela vai acusar, ela vai te dizer, olha, você tá com fome, vamos embora comer? Mas não, as pessoas têm aquele hábito. O pai e a mãe criou daquela forma, não, acordou, tem que comer. Gente, às vezes a criança, a minha filha, por exemplo, não consegue comer de manhã. Ela nunca conseguiu. Já o meu outro filho, ele consegue, ele come. Assim que ele acorda, ele vai lá e come.
Então, quer dizer, são seres, são irmãos totalmente diferentes. Então, a gente tem que respeitar um e tem que respeitar o outro. Aí o pessoal fica assim, não, mas é para todo mundo igual. Não, gente, não é para todo mundo igual. É o autoconhecimento, é isso que o método traz. É o autoconhecimento, é respeitar a sua individualidade, a minha individualidade, a do outro. Então, é o autoconhecimento. Então, o método traz muito isso, né, Lu? É o Para mim é libertador, porque ele me fez entender que eu não sou alienígena. Porque era assim que eu me sentia. Eu, como psicóloga, então a gente fica naquela, não posso parecer tão diferente, mas também não posso ser igual a galera, né? Aquele negócio, você não pode ser igual a todo mundo, que ninguém vai dar credibilidade em você. Mas você também não pode ser alienígena, porque senão você vai ser muito diferente e não vai ser aceito. Então é aquela zona de conflito grande. Então eu falei assim, nossa, todo mundo gosta de café da manhã. Meu pai, ele também não é um cara de tomar café da manhã, ele toma café preto desde que eu me conheço por gente. Mas depois, com a idade, diabetes, ele tem que fazer aquela ideia de comer de tanto em tanto, que eu já acho já um absurdo, ter que enfiar comida de 3 em 3 horas. Mas a gente acreditou, comprou a ideia e aí as pessoas vão fazendo. Que é um dos problemas que quando eu ofereci o método para muitas pessoas do Brasil, muitas delas falam assim, mas eu não vou conseguir ficar mais do que 3, 4 horas sem comer. Aí eu falo assim, tenta, porque é o seguinte, você tá naquela ideia da pessoa, o teu médico, ou o pai, ou alguém te falou que você precisa, porque o organismo não pode ficar sem comida X tempo. Eu falei assim, gordura, você tá cheinha, então você tem muita comida aí, filha, para gastar toda, mais de 5. Se deixar, eu tenho muita comida, além de 24 horas de jejum. Nossa, pra gente Nossa, ficar 3 meses, 6 meses sem comer... Teve um rapaz que ficou 1 ano sem comer. Mas, claro, ele ficou... Aquele cara, eu até postei ele aí no Instagram. Ele ficou 1 ano, 365 dias sem botar nada na boca. Ele era supervisionado por médicos. Isso mesmo. Mas aí... Então, essa ideia é errada. Então, assim, as pessoas precisam estar abertas a novos aprendizados. Nós vivemos num mundo que gira. A própria Terra gira. E se ela gira, ela se modifica, porque você nunca vai estar estático num lugar só. Então, o conhecimento, ele tem que ser reciclado também. A verdade de ontem pode não ser a verdade de hoje. Justamente. Então, assim, a ideia de que talvez daqui uns anos a gente até descubra que o jejum tal, não sei das quantas, tem uma outra coisa melhor que o jejum. Pode ser. Mas você vê, né, Lu, há 2000 anos atrás, já deve ter mais anos, Jesus jejuou 40 dias. E não morreu. Então, assim, as pessoas só precisam estar abertas. Agora, eu volto a dizer, se você não fizer a ideia por saúde, não vai ficar sustentável a questão do estético. Não vai. Porque quando vier o primeiro problema de ordem emocional, aquilo desmorona. Aí vai desmoronar. Se você está fazendo por saúde, uma das coisas que a gente lê muito em reportagem hoje por causa do coronavírus é que quem está saudável, se pegar o coronavírus, não vai ter tantos problemas, porque vai estar com nível de vitaminas alto, vai estar com a imunidade bem balanceada, né? Bem forte, porque se você pegar, você vai ter resistência de passar por isso melhor do que alguém que está em defasagem. A gente já vê isso, quem está obeso, quem tem diabetes, já percebe que o corpo está pressão alta. Então, assim, a gente precisa fazer pela saúde. Fazer só porque não me sinto bem quando eu olho no espelho, a gente precisa ver que isso vai ser legal para startar, talvez, para a pessoa acordar. Mas se você não focar a saúde, você vai chegar uma hora que quando você disser para ela, não pode, ela vai achar isso agressivo. Ela vai achar que você está querendo dominar um sistema dela. E aí você vai abandonar. Não vai crer mais no método. Entendeu? Porque não se sustenta. Né? Você perde gramas, vê que deu certo, mas aí vem uma falta de grana, ou vem alguém passando mal na família, algum problema emocional, relacional.
ela vai achar um meio de escape, que muitas vezes é a comida, ou até mesmo não comer, mas isso não quer dizer que é saudável. Então, eu acho que se você for começar o método, você tem que começar pensando na relação com a saúde. E aí, um plus que você ganha é na questão da autoestima. Claro. Eu falo, ganha saúde como bônus do emagrecimento. É isso que eu sempre falo no método. Você vai ganhar saúde e como bônus o emagrecimento. O emagrecimento, ele vem como bônus, não como a regra. A regra é a tua saúde, né? Igual quando eu tive o start de mudar, foi quando o médico me falou, te dou 1 semana para você se tornar diabética. Eu tenho casos de pessoas na família com diabetes, inclusive que perderam a visão. Aquilo para mim era assim, uma coisa absurda, eu ficava com medo daquilo ali. E eu com 2 filhos pequenos na época. E eu olhei para os meus filhos, eu olhei para o meu tamanho e perguntei para mim mesmo, o que eu estou fazendo comigo? Até onde eu vou chegar? Por que eu estou me maltratando dessa forma? Por que eu estou em busca da doença? Eu estava me esforçando para ficar doente. Porque eu só estava crescendo, só estava engordando, manequim 58. 1 semana o médico não me dava para me tornar uma diabética. Eu estava me empenhando para aquilo com qual finalidade? O que eu ia ganhar com aquilo? Doença? E mais problemas para o resto da minha vida? Eu falei, não, a hora de parar é agora. Eu até falo para o pessoal, eu parei no hospital por 1 mês, várias vezes, com uma crise de dor de cabeça pela abstinência do doce. E eu tive que tomar morfina, porque remédio nenhum parava a minha cabeça. Foi triste isso. Eu passei muito sério. Mas é aquilo que você falou, é a saúde. Pela saúde, você faz qualquer coisa, você se sacrifica, você dá bordoada mesmo, com força. Você não dá ouvido ao mimimi aqui, ó. Eu quero um doce para me acalmar. Pelo amor de Deus. Vamos lá, a tua saúde, ela quer doce? Não. Ela quer o quê? A saúde. Ela quer você com vigor, com garra, né? Felicidade é isso, é você hoje estar bem, é você hoje poder andar, é você hoje poder caminhar, é você poder sentar, cruzar as pernas. É isso que é saúde, né? Outro dia as meninas falaram aqui, só em cruzar as pernas, algo tão simples. E a gente coisa que eu não fazia antes. Gente, a gente não fazia isso, coisa tão simples que todo mundo, né? Cara, então é isso, é a saúde. A saúde é o nosso foco. A nossa mente mudando para isso, com certeza a gente vai rumo ao sucesso e com o emagrecimento, que é o bônus da saúde. Uma coisa que eu aprendi com relação a doce, que era a fruta para mim, então, por exemplo, tem uma época que você tira a fruta, né? E aí fica a coisa. Então, coma alimentos, legumes que você pode estar na lista, coma ele numa das alimentações, né? Por exemplo, o pimentão, um repolho, uma abobrinha. Coma ele numa das alimentações que você pode comer, porque vai dar aquela sensação de abraço, né? Porque eu falo que o doce é o carinho que falta, né? Muitas vezes. Então, você tem que tratar esse carinho. Aonde está faltando o carinho? Aonde está faltando? E não usar, mas você não coma. Usar a boca para carinho, né, Lu? Usa a boca como meio de recompensa por algo que não está legal. Então, é importante, porque eu percebi que nem o brócolis, pimentão, repolho, abobrinha, até o chuchu. Você entende? São coisas que você vai sacando que é possível. Mas eu não vivo sem doce. Eu também não vivia, só que eu não vivia sem a fruta, mas eu não vivia sem o doce. E eu aprendi. Eu sei que eu tenho essa deficiência. Eu sei e aprendi a lidar. Eu não posso ver uma caixa de morango. Se deixar, eu sinto. Que nem você come bis, né? Se você puder comer bis, comer o M&M, abrir. Eu como inteirinha, sem culpa nenhuma. Mas eu sei que eu não posso. Entende? Então, se eu não aprender a lidar com o que eu posso e o que eu não posso por causa da saúde, eu falo, hoje eu vou comer, aí amanhã eu faço um jejum de 18 horas, né? Aí passa. E não é assim, né? Não. Porque tem essa também, né? Você lida, você começa a fazer jogos, né? Alguns joguinhos do tipo, eu hoje já queimei nisso, então agora eu vou fazer um amanhã jejum. Eu compenso. Isso. E não existe. Só que não funciona dessa forma. Não funciona. O corpo ele não funciona dessa forma. O corpo, ele é sábio, ele é inteligente.
ele tem uma constância, ele tem uma linha a seguir. Então, É. ele tem uma reta. Se tu pega um desvio, ele também vai levar um tempo para voltar para a linha. Isso. É isso que eu falo pro pessoal. Aí o pessoal pergunta, o que eu posso fazer para acelerar o que eu ganhei? Eu falei assim, constância nos acertos. Não existe outro caminho. Ah, mas eu não posso fazer jejum de não sei quantas mil horas? Eu falei assim, não. Negativo. Isso daí tá errado. O que vai fazer você... E nem para sua mente isso aí é bom. Que você erra e tem a recompensa ali. Não, faço isso, faço aquilo. Tá errado. Né? Então, é a constância nos acertos, é a persistência, é você estar ali constantemente desejando fazer, desejando mudar. Né? As pessoas, muitas das vezes, elas só querem um milagre rápido. De 30 dias. Ah, 30 dias é um milagre rápido, vai emagrecer X quilos e that's it. Ok. Daqui a um mês, tu tá com tudo de volta, porque você não mudou isso aqui. Ó. Isso aqui é que tem que ser mudado. Isso leva tempo também. E isso não é em 30 dias. Não, sabe por quê? Porque eu, quando conheci teu método, eu tinha 44 anos. Então, eram 44 anos com a ideia do docinho da fruta não fazendo mal. Não é? Justamente. Então, assim, para mudar isso, até hoje, quando eu me vejo, eu me pego olhando para as frutas com aquele olhar apaixonante, né? Mas Lu, aí... Falta só 4 minutos. Qual é a sua fala aí pra gente terminar? A dica é, vale muito a pena o método. Eu acho que você precisa só escolher fazer pela sua saúde. O plus vai vir, com certeza. Fazer o método requer de você uma mudança de cabeça, não é só de corpo. Não é só do que entra aqui, é o que já está aqui. Então, se você não entender que só você pode fazer isso por você, não adianta reclamar, meu marido não me ajuda. Ele não vai ajudar porque o problema continua sendo só seu. Ah, mas ele é meu marido, ele podia me dar uma força. Mas ele não tem a visão que eu tenho. Ele não sofre do problema na dor que eu sofro, entendeu? Ele pode até ter piedade, ficar com dor. Ele não tem o mesmo objetivo que você. Não, então assim, se você não mudar por você, você vai sempre achar que alguém precisa se compadecer e estar junto. Claro que depois que você compra a ideia e vende ela também, o outro vai entrar nessa. Mas se você não comprou de 100%, para que o outro vai comprar a ideia? Vai te ajudar? Não vai. Então, assim, você tem que ir para o método por causa da saúde. Indo com a saúde, resolvendo seus problemas principais, você vai ter o emagrecimento, vai ter a autoestima melhor. Agora, isso é para a vida. Não é só, vou fazer uns 6 meses. Não, esquece. Se você estiver entrando nessa, nem entra, porque depois você vai engordar tudo de novo. E aí você vai achar que o método não deu certo. E a questão não é o método, é a questão da sua postura diante da sua escolha. É verdade. Eu tô, já vai fazer 10 meses que eu não tô com você, né? A gente se fala, troca figurinhas, mas eu nem sei se você mudou algumas coisas do método, você sempre tá reformulando. Mas aquela ideia inicial do começo, do meio, não pode isso, não pode misturar. Eu tenho a listinha, esses dias eu imprimi de novo, né? Aí eu fiz, eu e a Priscila, né, a minha amiga, a gente fez um desafio entre nós duas. Vamos perder que a gente ganhou mais. Aí eu peso e mostro pra ela. Ó, eu perdi só isso. Ela falou assim, eu nem vou pesar. Hoje eu não me pesei porque eu acho que eu não, né? Mas a gente tá nesses desafios nossos. Mas não pode perder o foco. Não perca o foco. Foco sempre, porque isso é um estilo de vida, não é só um regime. É estilo. É verdade. Lu, muito obrigada pela sua participação. Beijo grande. Fique com Deus. Amei. Eu também amei, obrigada por toda a ajuda. Você está sempre na minha mente como alguém que me mostrou algo que eu não conhecia. Obrigada e que Deus te abençoe demais no seu trabalho, na sua família, viu? Obrigada. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.